Bom dia, quinto ano. Nossa matéria de história de hoje é a continuação da unidade 3. Os civis voltam ao poder. Nós vamos ver na continuação que depois de mais de 20 anos, de regime militar, a primeira eleição que teve, o Tancredo Neves venceu a eleição presidencial. E a posse de Tancredo representaria um novo início de um novo tempo, de uma nova era de maior liberdade. E também trouxe grande esperança e expectativa para a população, de que as coisas melhorariam depois do regime militar, que eles tanto sofreram, Só que Tancredo faleceu poucos meses após ser eleito presidente, e por isso ele não chegou a tomar posse do cargo. Então, com a morte de Tancredo, o vice-presidente, era José Sarney e ele assume a presidência. E o objetivo do governo de José Sarney era dar continuidade ao processo de redemocratização e reduzir a inflação. O que é a inflação? É um aumento persistente e generalizado do preço dos produtos mais básicos de um país por um determinado tempo. Então, quais são os produtos básicos que aquela população consome? São alguns alimentos, vestimentos, e aí é o aumento do preço desses produtos básicos. Isso é a inflação. E a inflação também representa a desvalorização do dinheiro em relação aos preços dos bens de consumo e dos serviços. Ou seja, a moeda era uma moeda que não valia tanto, era uma moeda desvalorizada. Então, o objetivo no governo de José Sarney era reduzir também essa inflação. E aí, para combater essa inflação, o presidente José Sarney ele decreta um programa chamado Plano Cruzado, que era um pacote de ações que determinava algumas coisas, como a criação de uma nova moeda. A nova moeda que foi criada foi o cruzado, que vinha para substituir o cruzeiro, que era a moeda antiga. O congelamento dos preços e dos produtos nos supermercados por um ano, ou seja, durante um ano, nenhum produto dos supermercados poderia aumentar de preço, teria que manter aquele preço. O aumento dos salários de acordo com a alta inflação, ou seja, não poderia aumentar muito os salários, e os salários só iria aumentar de acordo com a inflação. E a criação do seguro-desemprego para funcionários que fossem demitidos sem justa causa. Então, era um seguro, se a pessoa foi demitida por justa causa, quando ela é demitida por justa causa é porque ela fez algo de errado no serviço e que gerou a demissão dela, que teve como consequência a sua demissão. Agora, quando a pessoa ela é demitida do seu serviço sem justa causa, quer dizer, ela não fez nada de errado no serviço, era só porque o serviço estava passando por um período difícil, teve que fazer alguns cortes, ou seja, ela foi mandada embora sem justa causa. Então, esses funcionários teriam direito a um seguro-desemprego, um salário, um valor que eles poderiam receber durante alguns meses. Só que no começo, o plano cruzado teve sucesso e a inflação ela foi controlada, mas com o aumento do consumo de produtos básicos, ou seja, as pessoas começaram a consumir mais os produtos básicos, as lojas elas ficaram sem estoque para vender, e então os preços voltaram a subir. E para conter de novo essa nova inflação, foi criado um novo plano econômico, que era um projeto econômico que foi denominado de Plano Verão, por meio do qual foram feitas as seguintes reformas: instauração de uma nova moeda, e aí é o cruzado novo. A moeda antiga era o cruzado e a nova moeda seria o cruzado novo. E o congelamento de preços e salários, ou seja, os preços dos produtos básicos e os salários das pessoas iam ficar congelados, eles não poderiam aumentar. Então, essas mudanças elas também foram eficientes nos primeiros meses, nos primeiros anos. Só que no início da década de 1990, a inflação no Brasil já estava tão alta que era chamada de hiperinflação. A inflação estava altíssima. E aí vem a Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã ela vem para consolidar a redemocratização do Brasil. E aí ela determinava alguns direitos, como que somos todos iguais perante a lei.
e que todos temos direito à liberdade de pensamento, de expressão e de religião. Então, uma das suas principais características era garantir à população o respeito aos direitos políticos, civis e sociais. O que eram os direitos civis dos cidadãos? São os direitos que estão relacionados ao dia a dia das pessoas, as obrigações do cotidiano, o direito de ser socialmente protegido para evitar as desigualdades e injustiças sociais, como a miséria e a fome. Isso são direitos civis, direito a ter o que comer, direito à proteção. Os direitos políticos são aqueles que garantem à pessoa a oportunidade de participar das decisões do país, asseguram o direito de votar e de se candidatar. Então, é o direito que a pessoa tem direitos políticos, direitos de votar, e ela também tem direito de se candidatar a um cargo político. Os direitos sociais são os direitos que possibilitam os cidadãos que eles tenham asseguradas as suas necessidades básicas para uma vida digna, né? Como alimentação, moradia, transporte, isso são os direitos sociais. E aí, né, a importante essa Constituição Cidadã, ela é um importante documento histórico, tá? E ela foi elaborada então para garantir que nunca mais voltaria a existir o desrespeito aos direitos básicos individuais e coletivos. Que se nós formos relembrar na época da ditadura militar, muitos direitos básicos das pessoas, né, dos cidadãos, foram feridos, né? Não eram respeitados os direitos. As pessoas elas não tinham liberdade de expressar nada contra o governo. As pessoas elas poderiam ser presas se elas fossem contra o governo. Então, muitos direitos básicos eles não foram respeitados durante, né, a ditadura militar, o regime militar. E por isso, a Constituição Cidadã ela é importante, porque ela veio para garantir que isso nunca mais acontecesse. E aí a atual Constituição do nosso país, ela mantém as principais bases da República, que é o sistema presidencialista, né? Quem governa é um presidente, a divisão dos três poderes e o Estado laico, ou seja, o Estado não tem uma religião. As pessoas são livres para ter a religião que elas quiserem. E além de ampliar a participação popular. Ou seja, o povo participa hoje em dia mais das decisões. Antigamente ainda o presidente era eleito de forma indireta, a população não votava, né? Hoje em dia já não é mais assim. Hoje a população é que escolhe todos os governantes até o presidente. E aí, os membros dos poderes executivo e legislativo, eles são escolhidos pelo voto direto e secreto, né? Que todo brasileiro que for homem ou mulher que é maior de 16 anos, eles podem votar para escolher o presidente, os deputados, os governadores, senadores. Então, os membros do Poder Executivo e Legislativo, eles são escolhidos pelo voto direto e secreto. Já os membros do Poder Judiciário, eles não são eleitos. Os cargos eles são ocupados por uma pessoa que faz um concurso público e aí ela passa por grande concorrência. Né? O que isso quer dizer? É uma pessoa que vai fazer o concurso público. Nós sabemos que quando tem, muitas pessoas fazem esse concurso público e aí as pessoas que estão melhores colocadas, né? Passou em primeiro lugar dentre todas aquelas pessoas que fizeram o concurso. Essas são as pessoas que vão ocupando os cargos no Poder Judiciário. E os ocupantes dos altos cargos do Poder Judiciário, né, como o juiz do Supremo Tribunal Federal, eles são escolhidos por uma indicação do presidente da República. Então, quando o presidente é eleito, ele que pode indicar o juiz do Supremo Tribunal Federal.